Boa noite. Sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar. Cumpre nos lembrar que o núcleo segue as normas de segurança prescritas pelas autoridades sanitárias na prevenção do coronavírus. Portanto, vamos nos proteger uns aos outros em prol de nós mesmos e da sociedade de um modo geral. Vamos fazer a nossa parte usando máscara e guardando um distanciamento seguro. Para iniciarmos nossas atividades desta noite, vou chamar a Dona Ângela para fazer a prece para harmonizar os trabalhos da casa. Boa noite a todos. Vamos neste momento elevar o nosso pensamento, preparando-nos para este momento de aprendizado, para que possamos sintonizar com a espiritualidade amiga, trabalhadora desta casa, que nos proporciona um ambiente ameno, uma energia que nos proporcione maior compreensão dos ensinamentos, que com certeza muito nos auxiliarão no nosso dia a dia, porque estaremos compreendendo melhor os ensinamentos do Cristo, que esteve conosco para nos indicar o caminho seguro para os nossos passos, para que nós possamos aproveitar a oportunidade reencarnatória, buscando reconhecer as nossas deficiências, a nossa limitação, e buscando os meios de transformarmos sempre para melhor. Que a paz permaneça sempre em nossos corações, para que seja ela a dirigir os nossos pensamentos e as nossas atitudes como um verdadeiro cristão que busca seguir os ensinamentos que ele nos deixou. Que assim seja. É com grande alegria que estamos aqui para apresentarmos mais uma palestra. Nossas palestras são inspiradas no livro Vinha de Luz, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. O nosso assunto de hoje é relativo ao 2º capítulo do livro Vinha de Luz, cujo título é Vê como Vives. Trata-se de uma passagem de Jesus e está no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 13. Vamos acompanhar o texto no telão. Vê como vives. Chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Jesus, Lucas, capítulo 19, versículo 13. Com a precisa madureza do raciocínio, compreenderá o homem que toda a sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais e que a vida em si não passa de ato religioso permanente, com vistas aos deveres divinos que nos prendem a Deus. Por enquanto, o mundo apenas exige testemunhos de fé das pessoas indicadas por detentoras de mandato essencialmente religioso. Os católicos romanos rodeiam de exigências os sacerdotes, desvirtuando-lhes o apostolado. Os protestantes, na maioria, atribuem aos ministros evangélicos as obrigações mais completas do culto. Os espiritistas reclamam de doutrinadores e médiuns as supremas demonstrações de caridade e pureza. E a verdade da nova revelação pudessem constituir exclusivo patrimônio de alguns cérebros falíveis. Urge considerar, porém, que o testemunho cristão no campo transitório da luta humana é dever de todos os homens, indistintamente. Cada criatura foi chamada pela providência a determinado setor de trabalhos espirituais na terra. O comerciante está em negócios de suprimento e de fraternidade. O administrador permanece em negócios de orientação, distribuição e responsabilidade. O servidor foi trazido a negócios de obediência e edificação.
As mães e os pais terrestres foram convocados a negócios de renúncia, exemplificação e devotamento. O carpinteiro está fabricando colunas para o templo vivo do lar. O cientista vive fornecendo equações de progresso que melhorem o bem-estar do mundo. O cozinheiro trabalha para alimentar o operário e o sábio. Todos os homens vivem na obra de Deus, valendo-se dela para alcançarem um dia a grandeza divina. Os usufrutuários de patrimônios que pertencem ao Pai encontram-se no campo das oportunidades presentes, negociando com os valores do Senhor. Em razão desta verdade, meu amigo, vê o que fazes e não te esqueças de subordinar teus desejos a Deus nos negócios que por algum tempo te forem confiados no mundo. Agora nós vamos chamar a Lília e ela vai falar sobre esse tema, ver como vives. E é uma profissional na área de arquitetura e tarefeira aqui do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vinda, Lília. Boa noite. Tudo bem com vocês? Dia chuvoso, gostoso, né? Mas ainda a gente está com muito calor, né? É necessário. Eu fico muito feliz de estar aqui novamente, fazendo a palestra, né? Tinha muito tempo que eu adoro o microfone, como diz o Naron, né, Naron? A gente gosta de um microfone. E, por coincidência ou não, né, essa do Vinha de Luz, esse tema, foi caído para mim no dia 26/7/2018. Eu acho que eu não aprendi a viver, né? Então, ele falou assim, não, Lília, vai lá e vamos fazer essa palestra de novo, né? E o Emmanuel, ele nos traz essa pergunta, vê como vives. Ele quer dizer, e aí, como é que vocês estão vivendo? Né? Como vocês estão aqui, no planeta Terra, vivendo. E ele veio trazendo primeiro essa parábola dos talentos, e veio com essa frase aí, né? E chamado 10 servos seus, deu-lhe 10 minas e disse-lhe, negociai até que eu venha. Jesus, Lucas, capítulo 19 e 13. Não tem como a gente falar dessa leitura falando um pouco, né, trazendo um pouco dessa parábola, que eu vou falar aqui não exatamente como Jesus dizia, né, que quando ele trouxe essa parábola, ele estava falando do reino de Deus. Então, ele chamou 3 servos e ele deu para esses 3 servos uma mina. Na época, essa mina era como se fosse o dinheiro de hoje. E esse dinheiro foi dado para esses 3 servos. Um foi dado 10 talentos, no segundo 5 e no terceiro 1 talento. E ele falou, né, trabalhe até que eu volte. E quando o senhor desses talentos volta, ele pergunta ao primeiro servo, o que você fez com os 10 talentos que eu te dei? E ele fala, multipliquei por 10. E o Senhor, muito feliz, né, ele agrada, né, ele dá um posto a mais para essa pessoa. Ele pergunta para o segundo, e o segundo também multiplicou, mais 5. E o Senhor, né, muito feliz, também dá outro posto mais avançado, dá condição para que ele trabalhe mais. Fica muito feliz pelo trabalho dele. E o último, que tinha escondido o talento, enterrado o talento, ele retira o talento da terra e traz para o Senhor. Olha, Senhor, eu estou te devolvendo o seu talento. Eu fiquei com muito medo, né, de acontecer alguma coisa com isso que o Senhor me valeu,
mas eu não pude multiplicá-lo. E o Senhor ficou bravo. Com certeza ele ficou bravo, né? Você deveria ter procurado um banco de guardar as minas para que pelo menos tivesse juros, né? E ele manda esse servo embora. Aí a gente se pergunta, eu fiquei me perguntando, poxa, um ganhou 10, o outro 5 e 1. A gente é assim. Por que aquele moço, vamos trazer para a realidade. Eu tenho uma fábrica e aí eu chamo 3 empregados, eu vou investir em cada empregado. Falei, você tem capacidade de trabalhar em 10 empresas, você tem 5 e o outro tem 1. Só que eu sou esse 1. E falo assim, mas espera aí. Eu tenho a mesma escolaridade que eles, e por que eles têm mais talentos do que eu? Por que eles receberam mais? É o nosso pensamento, em primeiro lugar. Por quê? Porque nós somos egoístas e ficamos preocupados com os outros. A gente não trabalha aquilo que a gente recebeu. Eu fico sem ação. Enquanto os outros não estão preocupados com tanto que você recebeu, ele foi lá e trabalhou. Ele trouxe rendimento. Ele fez algo mais. E o segundo também. E o outro ficou tão preocupado que ele não fez nada. Ele não teve ação. Eu acho que nessa parábola, a palavra é ação. Não é ficar olhando para o outro, o que o outro tem, por que o outro... Por exemplo, nós temos aí... um assunto, por exemplo, assim, olha, a pessoa que mora numa favela, num lugar não privilegiado, ela ali tem muito envolvimento, com muita coisa ruim, ela nunca vai conseguir estudar, fazer algo mais. É o pensamento. E tem o rico, que tem tudo, que tem celular, que tem internet, que tem as coisas dentro de casa para que ele possa impulsionar. Isso que a gente ouve. Mas a gente também ouve, nossa, aquele rapaz formou em medicina, mesmo morando numa favela, mesmo morando com todas as vicissitudes ruins à volta dele, ele teve o esforço, usou o seu talento e conseguiu. Quanto o rico, de todos os privilégios que ele recebia, a preguiça tomou conta, os pais erraram em dar tudo sem dar um compromisso, e ele não conseguiu vencer. Então, é isso que essa parábola nos traz. E aí, ele vem, o primeiro parágrafo. Com a precisa natureza do raciocínio, compreenderá o homem que toda a sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais. E que a vida em si não passa de ato religioso permanente com vista aos deveres divinos que Deus nos deu. Então, aqui está dizendo que a gente, com essa maturidade que a gente tem que perceber que tudo à nossa volta tem uma atitude cristã. Nós temos que, em tudo que fazemos, nós temos que ser cristão a toda a hora. A gente esquece de ser cristão. A gente esquece dos desejos. Nós estamos aqui no planeta Terra para poder melhorar, e tudo que recebemos vem do Pai e Ele vai querer retorno, assim como esse Senhor que Jesus nos trouxe nessa parábola. E no segundo parágrafo, ele fala assim: por enquanto, o mundo apenas exige testemunhos de fé das pessoas indicadas por detentores de mandato essencialmente religioso. Ele está falando aqui das pessoas que estão à frente de uma doutrina.
uma doutrina religiosa. Católicos, protestantes, espiritistas, né? Então ele está falando que a gente ainda a gente fica querendo testemunho de fé deles, a gente segue eles. E aí ele vem trazendo para nós, falando assim: os católicos romanos rodeiam exigências os sacerdotes, desvirtuando os apostolados. Quer dizer, a gente percebe que tudo que acontece na nossa vida, a gente corre lá no padre. Padre, eu não aguento mais. Eu estou cheio de problemas. O que eu faço? Ai, não sei o quê. E a gente vai lá e reclama com o padre, toda hora. O padre tem mais coisas para fazer também, né? Então, acaba inibindo que ele tenha testemunho de fé, que ele possa mostrar algo mais, porque ele fica vivenciando aquilo que a gente fica pedindo, né? E aqui fala também dos protestantes. Na maioria, atribuem os ministros evangélicos as obrigações mais completas do culto. Evangélicos, né, acabam sugando também o pastor, exigindo que ele segue ali realmente as regras do culto dele. Que se ele mudar um pouquinho, aí a pessoa, não, né, pastor, isso está errado, isso não pode ser assim, acabando atrapalhando ele também. E aí vem falando de nós, os espiritistas, que reclamam de doutrinadores e médiuns as supremas demonstrações de caridade e pureza, como se a luz e a verdade, seria a nova revelação, pudesse constituir exclusivo patrimônio de alguns cérebros falíveis. Acontece a mesma coisa. Quem está à frente, né, de qualquer religião são pessoas falíveis como todos vocês. Por quê? Nós estamos num mundo de provas e expiações. E muitas vezes nós reclamamos dos médiuns, dos doutrinadores, e acabamos fazendo com que eles ficam estagnados, né? Culpando, você não faz isso, você pode me ajudar nisso. E não é assim, porque às vezes a gente sobrecarrega tanto essas pessoas que ele não vai aguentar. Nem o pastor, nem o padre, ninguém, porque nós somos falíveis. Eu estou aqui na frente, e muita gente já falou isso quando está aqui na frente. Não é porque eu sei mais, não é porque eu estou à frente de alguma coisa a mais. Não, eu estou aqui também para aprender. Porque quando a gente pega aqui para estudar, eu estou usando em mim. Você vê que é a segunda vez que eu falo sobre isso aqui, né? Então, a gente acaba pondo a responsabilidade para eles. A gente tem que parar com isso. Por quê? Porque você lembra do talento, né? Porque eu fico preocupado com o talento dos outros e esqueço do meu. E aí eu não tenho a ação de me querer mudar, de querer me transformar para algo mais. Eu fico inerte, parado, né? E aí o que acontece? Não acontece nada comigo. Então eu tenho que começar a perceber que tudo está em mim. Eu tenho as pessoas aqui, para que eu venho aqui para poder falar algo para vocês que eu também estou aprendendo. Mas o primeiro passo para a mudança é de cada um. Deus deu talento para cada um de nós. Cada um de nós temos olhos, nós temos as pernas, às vezes nós temos o dom de cantar, o dom de falar, o dom de ouvir. E às vezes a gente não usa isso. A gente quer passar a responsabilidade para o outro, né? Você já pensou se cada um fizesse a parte de tentar usar um pouco do talento
para poder passar esse talento para frente, como é que o mundo seria diferente? Não economicamente, mas fraternalmente. Porque Deus vai cobrar da gente isso. E aí? Eu te dei uma casa, eu te dei um lar, eu te dei uma família, eu te dei uma voz para você conversar, você usou? Então a gente tem que se dar a oportunidade, sair do conforto e ir atrás. Aí Emmanuel vem com seus exemplos. Ele fala que o comerciante está em negócios de suprimento e de fraternidade. Antigamente, eu era de antigamente, eu não sei se vocês também passaram por isso. Quando a gente ia numa mercearia, tinha de tudo, a mercearia, tudo que você soubesse, era um mini supermercado. E você chegava lá, você já conhecia o comerciante. E aí ele já sabia da vida de todo mundo. Então, o comerciante, em qualquer lugar, ele tem que ter um ouvido de ouvir, ele tem que tratar bem as pessoas para que o comércio dele funcione. Já pensou se você chega lá, ele é bruto, ele é sem educação, ele te maltrata, você volta lá? Você não vai voltar. Então, ele, na medida dele, ele tem o jeito dele. Deus falou assim, não, você vai ser comerciante, então você tem que ter esse dom, vamos dar esse talento. E ele tem o dom de ser comerciante. Você vê que tem muita gente que não sabe comercializar. Então, ele está usando o seu talento como comerciante. E aí vem, o administrador permanece em negócios de orientação, distribuição e responsabilidade. Todo administrador, a Roseli sabe disso, Roseli? Ele tem que administrar as coisas bem, fazer as coisas certas. Ele tem que saber negociar e ainda chegar assim, falar assim, olha, fulano, você vai ficar com isso, você vai ficar responsável disso, e assim sucessivamente. E a gente vê que existe pessoas como administradores que usam corrupção e acaba não usando o talento que Deus deu de administrar. O servidor foi trazido a negócios de obediência e edificação. Quem serve tem que obedecer. Então, se eu estou trabalhando numa fábrica e o patrão fala, olha, você tem que fazer isso, eu vou desobedecer? Eu não posso. Eu tenho que fazer as coisas e ali também edificar. Eu vou obedecer. As pessoas vão reparando em mim, também está edificando. Olha, aquele rapaz, ele está crescendo porque ele está fazendo as coisas que o seu patrão ordenou. Então, assim, lógico, a gente vai pensar, mas o patrão é ruim, que não sei o quê, mas eu estou fazendo aquilo que eu acho certo, que Deus me ensinou. Aí depois vem falando, as mães e os pais terrestres foram convocados a negócios de renúncia, exemplificação e devotamento. Hoje a gente sabe que mãe e pai necessitam trabalhar, mas temos filhos. Mesmo trabalhando, quando você chega em casa, você tem que renunciar a algo para poder conversar com seus filhos. Prestar atenção no pensamento que seu filho está fazendo diante de uma situação. Se ele está mentindo, olha, isso já não é legal. Filho, mentir não é uma coisa boa que vai trazer para você. Uma hora vai descobrir. Então, mostrar para o filho, olha, filho, vamos aqui conversar na hora do almoço, perguntar como está. Mesmo que o tempo for pequeno, a presença, renunciar um pouco os deveres do trabalho, parar e respirar. Deus deu o dom para nós sermos mães e pais também, deu esse talento. Por que não usá-lo? Vamos ser cobrados se a gente não usar. Seu filho chamou você ali 10.000 vezes e você, já estou indo. Pare, olhe, pergunte o que foi, escute.
Um pouco, mesmo se a gente estiver cansado, né? Vamos tentar fazer isso. O carpinteiro está fabricando colunas para o templo vivo do lar, né? Além do carpinteiro, né, na época, ele poderia fazer colunas, ele poderia fazer o telhado, ele fazia o alicerce. E por que não fazer isso dentro do lar? Né? Por que não? E aí ele vem trazendo o cientista, né? O cientista nem se fala, né? Um cientista que não pesquisa, que não vai atrás, não descobre vacina. Aí fala, ó, o cientista vive fornecendo equações de progresso que melhoram o bem-estar do mundo. Se ele não usa esse talento, quantas pessoas no mundo a mais morreria? Né? De doenças hoje que a gente vê, catapora, cachumba, hoje temos aí o Covid. Se não fosse o cientista pesquisar, né, para que isso acontecesse, o que seria de nós? Né? Então, ele está usando para o bem. Muitos usaram para o mal, né? Infelizmente. Mas a gente sabe que Deus um dia vai cobrar dele, assim como nós. O cozinheiro trabalha para alimentar o operário e o sábio. Você vê que o cozinheiro, ele trabalha tanto para uma pessoa comum, tanto para o chefe. E ele vai deixar de colocar o amor da cozinha para poder oferecer a um ou outro? Não, ele vai oferecer a ambos iguais. O mesmo prato que eu tenho, eu vou oferecer para ele. Cada pessoa, mãe, tia, funcionário, todos nós, gente, que tem alguma profissão, nós temos um talento. Às vezes a gente fala assim, nossa, Deus não me deu nada. Deu a vida, deu o dia a dia, o amanhecer, para que você possa caminhar, para que você possa vivenciar o evangelho dele. Aí vem, todos os homens vivem na obra de Deus, valendo-se dela para alcançarem um dia a grandeza divina, usufrutuários de patrimônios que pertencem ao Pai. Encontram-se no campo de oportunidades presentes, negociando com os valores do Senhor. Gente, Deus deu esse patrimônio enorme para nós. A gente tem que perceber isso. Ele nos deu um lar, um planeta maravilhoso, né? E nós somos usuários dele, nós usufruímos disso. Então, quando a gente desejar algo, a gente tem que desejar para Deus. Tudo pertence a Ele. Ele só até esse corpo que a gente tem é dele. Então a gente tem que dar gratidão ao Pai pela oportunidade de estarmos aqui reencarnados. Tudo que a gente também aprende, hoje a gente tem que passar para frente. Para que guardar para mim? Se uma pessoa chega do seu lado e quer aprender, por que eu não posso ensiná-lo? Por que eu vou guardar para mim? Porque Deus quer isso. Ele quer que você passe para frente todos os ensinamentos, todos os seus talentos. A gente fala assim, talentos, acha que é uma coisa assim, é um talento que eu não tenho. A pessoa lá, o Naron é um grande pintor. A pessoa procura ele nunca foi professor de pintura. Ele pinta a gente quadro a quadro, que eu sou muito fã. Mas chegou uma pessoa lá e falou assim, Naron, eu quero pintar igual você. Aí danou-se, né, Naron? Aí, o que ele fez? Claro. Então, ele pediu ela para comprar as coisas e com o esforço dele, ele estava passando para ela o ensinamento que ele tem. Então, se a pessoa procura, por que não? A gente se fecha, eu sou arquiteta, aí vem uma pessoa que mexe com decoração e ela gostaria muito de aprender a desenhar.
algo lá que eu sei. Eu vou negar? Ah, vai tomar meu mercado. Não posso fazer isso. Vai ampliar o mercado, assim, tanto que ela pode até me indicar, né? Então as coisas vão acontecendo na vida da gente. E aí, no finalzinho, o Emmanuel, ele sempre fecha, né? Tem um fechamento em todas as leituras do Vinha de Luz. Aí ele fala: em razão dessa verdade, meu amigo, vê o que fazes. E não te esqueça de subordinar teus desejos a Deus nos negócios que por algum tempo te foram confiados no mundo. E aí? Como você está? Botar a cabeça lá e falar assim: hoje o que eu fiz que eu posso mudar amanhã? Então, o Senhor nos dá a habilidade e depois a gente tem que prestar conta. Eu sempre gosto de contar uma história para fechar, né, o estudo aqui. E eu gosto muito de ouvir a mãe da Anete Guimarães, ela chama Ana Guimarães, e ela conta muitas histórias. Quem quiser procurar, ver no YouTube. E tem uma história de fraternidade que eu acho linda, maravilhosa, né? Era um grupo, ela participava desse grupo, ela era muito jovem, numa cidade, eu não me lembro a cidade, e ela já nascida em casa espírita, então ela sempre trabalhou na casa espírita. E todo sábado eles saíam para fazer visita fraterna, né, nos lugares mais precisados na época. E aí visitava, entrava nas casas, e as pessoas ficavam muito felizes, e aí faziam café, e na hora que eles já estavam vindo embora, ela viu um caminho, assim, quando a gente está andando muito no mato, a gente vê aqueles trilhos, né? Então ela viu e algo chamou a atenção dela. Aí ela chamou os amigos e falou assim: gente, algo está me impulsionando aqui para eu poder ir neste caminho. Ele falou: mas aí não vai ter nada, não, vamos lá. Aí quando eles andaram, aproximaram mais um pouco, eles viram vamos falar, uma casinha, para não falar de barracão, tapera, essas coisas. Era uma casa muito humilde. E aí eles se aproximaram. Quando eles já se aproximaram, que eles abriram a porta, veio um odor muito forte. E mesmo assim não impediram eles de entrar nesta casa. E quando eles entraram nessa casa, eles viram uma senhora deitada. E essa senhora, ela tinha aquela doença elefantise, né? Que deixa as pernas muito grandes, né? Enormes. Só que, de tanto ela ficar deitada, começou a dar muitas feridas em carne viva. Então, o cheiro da carne morta estava muito tenso. E aí, quando eles entraram, a senhora falou assim: nossa, Deus ouviu as minhas preces. E a Ana, né, a mãe da Anete, ela entrou e falou assim: a senhora mora sozinha? Ela falou assim: desde que meu filho foi embora, eu moro sozinha. Porém, tem uma senhora muito idosa que vem cuidar de mim. Só que tem 3 dias que ela não vem. E aí ela falou com os jovens, né, todos os jovens tentando não respirar muito, né, porque o cheiro era muito forte. E ela falou assim: eu estou com sede. Aí o jovem pegou umas canequinhas e foi lá na fonte lá que tinha água, pois ela estava com muita sede, porque ela não conseguia se levantar e caminhar para pegar um copo com água. E como eles estavam sendo intuídos, né, eles ouviram, né, olha, procure ervas para cuidar da ferida dela. E um fogãozinho improvisado dessa senhora, eles acenderam, pegaram a panelinha, entraram no mato, acharam as ervas,
ferveram essas ervas, e os mais fortes levantaram ela, sentaram ela na cadeira, colocaram a bacia para poder banhar essas feridas. E aí, quem iria banhar essas feridas? Aí, como a Ana, ela era assim uma líder, né, deles ali, ela estava à frente dos trabalhos, todos olharam para ela, né? Que a gente tem essa repugnância, né? Porque o cheiro estava muito forte. E todas as vezes que ela ia pegar para poder lavar, o estômago dela revirava. Então ela saía direto para a porta e fazia o vômito. E ela pedia muito a Deus naquele momento para que ela tinha forças para poder lavar a ferida dessa senhora. E todos ali também, né, querendo isso. E quando ela voltou, ela prendeu a respiração e ela entrou. E quando ela olhou, os jovens que estavam com ela estavam sorrindo. E ela soltou a respiração e veio o cheiro do perfume do manacá, que era a flor do perfume que ela mais gostava. E ali ela foi lavando, fizeram um café para ela, deixaram o pão, o alimento para ela, e eles falaram que iriam voltar. Só que jovens, né, acabam pensando em outras coisas e vai fazendo, acabaram que ela não sabe por que eles não voltaram. E ela mudou para o Rio de Janeiro e foi fazendo uma palestra numa cidadezinha, também não lembro o nome da cidadezinha. E ela fazia já a palestra, passaram-se 20 anos, e ela fazendo essa palestra, tinha um rapaz sentado à frente dela, e quando ela terminou, ela falou assim: olha, eu gostaria muito que você visse a minha avó, porque ela gosta muito das suas palestras, só que ela não tem como ela ir até você. E ela, como ela ia embora só no outro dia, ela falou assim: não, então eu pego a senhora onde você está hospedada e a gente vai te levar. E ela, conforme foi, né, no outro dia ele foi lá, buscou ela e eles foram lá. E quando ela chegou, ela viu essa senhora, mas o pensamento dela ainda não tinha relembrado. Ela viu essa senhora com um problema de elefantise e ela falou assim: oh, minha filha, como é bom, né, vocês terem vindo aqui. E aí todos juntos falaram assim: vamos fazer uma oração para ela. E quando ela começou a fazer a oração, o cheiro do manacá voltou e a lembrança voltou. E aí eles fizeram a oração. A senhora falou assim: oh, minha filha, eu não esqueço a sua voz. Você lembra de mim? Eu estava lá naquele barraco onde vocês me acudiram. E meu filho, depois que vocês estiveram lá, ele voltou junto com o meu neto, me pôs aqui para morar nessa casa maravilhosa com o meu neto, e hoje eu estou bem, cuidando da minha doença, porém estou bem. Então a gente aqui vê, é uma história muito bonita, verdadeira. Se vocês puderem procurar a Ana Guimarães o dia que vocês quiserem ouvir, ela tem várias histórias devido à vivência dela como espiritista, e ela usou o talento dela de fraternidade. Ela saiu do conforto dela para poder ajudar as pessoas, nossos irmãos, que ainda necessitam muito de nossa ajuda. Quando vocês forem, eu faço isso, às vezes a gente vai numa consulta médica e a gente tem que esperar. Primeira coisa que eu falo para mim mesma: ô Senhor, me dê ouvidos de ouvir. Porque quando a gente senta lá, sempre tem uma pessoa ali e fala assim: nossa, eu estou tão ruim. Ai, meu Deus, a minha vida está péssima. Então, se eu tiver ouvidos de ouvi-la, eu vou estar fazendo algo por ela. Eu não preciso nem falar, mas só dela estar ali desabafando, né? Porque às vezes a gente tem nem paciência. Eu estou com a minha dor e ela ainda está falando da dor dela. Ai, meu Deus,
Então, a gente tem que começar a lembrar dos ensinamentos de Jesus, a lembrar que estamos aqui a desejo do Pai, para que a gente seja fraterno, para que a gente possa ser aquilo que Jesus enviou para nós. Falou assim: olha, vá e segue seus talentos, multiplique, passe para frente. E é isso que ele fala: vê como você vive. Então vamos observar mais a nossa vida, para que a gente possa melhorar cada vez mais e assim ser recebidos com o abraço de Deus. Eu quero todos a presença de vocês, que possamos ficar em sintonia, pedir a Deus neste momento que possamos trazer o nosso talento para que possamos multiplicá-lo em vida, multiplicá-lo para aqueles que necessitam, com exemplos. Pedir a Deus que Ele possa nos acompanhar e estar presente sempre em nossas vidas. Gratidão.